Bom dia, queridas alunas. Que alegria poder trazer para vocês mais uma aula. E nessa aula de hoje, você vai começar a perceber que na medida que nós avançamos o curso, nós aproximamos também um pouco da teoria com a prática. Que pena que nós não vamos ter essa aula presencial. Se tivéssemos essa aula presencial, provavelmente aprenderia muito mais. Daí a minha proposta para vocês hoje é que não fique apenas com essas aulas, mas corra atrás, procura a sua apostila, estudar o máximo, explorar o máximo que tem na sua apostila. Procura alguns livros também que possa tratar desse tema tão importante. Procura também nas redes sociais, alguns sites, tem bons sites aí que vocês também vão encontrar essa relação tecnológica da ergonomia aplicada à odontologia. Na medida que nós vamos adentrando nesse curso, há essa necessidade da gente aproximar um pouco mais da prática, da técnica. Então, eu quero que você fique bem atento para que a gente aproveite, para que nós possamos aproveitar o máximo possível. O conceito de ergonomia é o seguinte: consiste no conjunto de disciplina que estuda a organização do trabalho no qual existe interações entre seres humanos e máquinas. Esse termo se originou a partir do grego ergon, que significa trabalho, e nomos, que quer dizer leis ou norma. Ou seja, a ergonomia é a relação do homem com a máquina. Isso na prática, no consultório, é a relação dos profissionais e o ambiente de trabalho e o equipamento que são usados. Qual é o principal objetivo da ergonomia? Então, o seu principal objetivo é desenvolver e aplicar técnica de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho. Técnicas eficientes e seguras de o desempenhar, visando a otimização do bem-estar, consequentemente, aumentar a produtividade. Quais os benefícios da ergonomia? A ergonomia tem o dever de propiciar ao dentista o melhor conforto e segurança, para que não apareçam os problemas futuros e também produza maior eficiência ao profissional. Então, a ergonomia tem o dever de propiciar ao dentista esse conforto e segurança. Quando nós usamos da maneira correta, ela traz esse conforto e nos ensina como proceder e evita que futuramente tenhamos problemas. Relação do equipamento e o dentista. Atualmente, os equipamentos odontológicos estão especializados para o maior conforto e qualidade, pois em muitos casos os dentistas estão preocupados em realizar o trabalho do que como o trabalho está sendo realizado. Então, a maioria dos profissionais não está muito preocupado como que vai ser feito o trabalho, como vai ser realizado o trabalho, mas como o trabalho está sendo realizado. Logo à frente, nós vamos tratar um pouquinho dessa situação. A gente percebe a cada dia que
os equipamentos está mais próximo, mais adequado ao profissional. Que a cada dia os equipamentos está atendendo a uma maior necessidade do profissional, tornando a sua vida mais fácil. Vejamos, por exemplo, esse consultório odontológico. Os consultórios de hoje são bem adaptados. Nós temos tudo. Logo à frente nós vamos ver a respeito disso também. Mas nessa foto, por exemplo, primeiro, nós já vamos perceber aquilo que eu acabei de dizer para vocês. A aproximação da teoria da prática. Daqui para frente nós vamos ter um pouco dessa necessidade. Que bom seria se estivéssemos aí numa sala de aula para a gente facilitar esse nosso trabalho. Mas aqui dá para você perceber que nessa sala, esses mobiliários, esse consultório, essa cadeira, tudo que tem nesse consultório é bem preparado para os profissionais, para acolher não só o paciente, mas também como os profissionais. A gente percebe aqui que nós temos, dentro desse consultório, nós temos raio-x, nós temos o braço pneumático, nós temos um braço articulado também que facilita a vida, temos uma cadeira odontológica completamente adaptada para o paciente e para o profissional. Os mochos, que são essas cadeiras que você tem aqui do lado, são adaptados também para apoiar as costas dos profissionais. Assim também como nós vimos nesse aparelho de tomografia. É um aparelho que se adequa às necessidades do paciente e às necessidades dos profissionais. Norma para uma boa postura ergonômica. Essas normas nós precisamos levar à risca também, nós prestar bastante atenção, porque ela é fundamental na nossa vida profissional e principalmente na nossa saúde. Primeiro, sentar-se no mocho, formando um ângulo de 90 graus com as pernas, formando um ângulo de 90 graus com as pernas, ficando os pés bem apoiados no chão. Segundo, manter as costas retas e apoiada ao encosto do mocho, na região renal, e a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Aquilo que nós acabamos de ver agora mesmo, na imagem daquele consultório. Ajustar a altura da cadeira de tal maneira que uma das pernas do cirurgião dentista possa ficar sobre o encosto sem sofrer tensão. Ou seja, a cadeira nós vamos deitar a cadeira, ela vai abaixar de forma, na medida que a cadeira vai deitando, ela vai abaixando e colocando o paciente na posição adequada, a ponto que as suas pernas possam ficar sob o encosto, ou seja, por baixo, tocando o encosto da cadeira. Tá vendo como aqui nós já aproximamos muito da prática, a teoria que avança na direção da prática. Quarto, pressionar o recosto da cabeça para baixo quando o trabalho for realizado na maxila, na arcada superior, e para cima e para frente quando for na mandíbula, a arcada inferior. Isso é muito importante. Hoje, nós já fazemos automaticamente no consultório. Às vezes a gente nem percebe, mas quando você vai fazer um procedimento no paciente, a primeira coisa o primeiro passo quando o paciente senta na cadeira que nós fazemos é isso, é pressionar o recosto da cabeça para trás, para que o paciente encoste a nuca e a boca fica numa posição que vai facilitar o seu acesso da maxila. Para ver, por exemplo, os dentes cisos, ou seja, os últimos dentes, os últimos molares. E no caso da mandíbula, ela vai ser para cima e para frente, quando for o caso da mandíbula, a arcada inferior.
Quinto, manter uma distância de 30 centímetros da boca do paciente. Sexto, trabalhar com os cotovelos junto ao corpo e apoiado em local que esteja a nível dos mesmos. Isso é muito importante. Se tivéssemos uma aula prática aqui, seria ideal para que a gente pudesse mostrar a altura de trabalho que nós precisamos no consultório, que vai facilitar o desempenho do trabalho e viabilizar a nossa saúde também. Sétimo, ter tudo a um alcance mínimo, eliminando o movimento supérfluo. Se voltarmos um pouquinho no slide passado, você vai perceber isso. Veja bem. Esse consultório dentário, por exemplo, a gente percebe que tudo está como nós acabamos de mostrar. Tudo é próximo, nós não podemos sair dessa proximidade. É tudo bem pertinho, para alcance mínimo das mãos, para facilitar o trabalho, para render o trabalho. Oitavo, utilizar um sugador de alta potência durante todo o procedimento, evitando que o paciente utilize a cuspideira. Esse problema do paciente utilizar a cuspideira, quando nós usamos esse sugador potente, evita que o paciente fica levantando toda hora para ir lá na cuspideira para cuspir. Então, quando nós temos um equipamento bacana, calibrado, eficiente, o serviço vai render muito mais. Seleção do equipamento determina e adequa a execução do trabalho a 4 mãos. Utilização de bandeja previamente arrumada para as diversas tarefas a serem executadas. O 11º, técnica de transferir instrumento entre si durante o trabalho. Uma coisa importante é essa utilização de bandeja previamente arrumada. Quando nós vamos fazer um atendimento, é necessário, é urgente que se faça, se organize toda aquela bandeja, daqueles instrumentais que vai ser passado para aquele procedimento. Porque só assim a técnica de transferir os instrumentos entre si vai acontecer de fato. Se você não tem ali toda uma bandeja toda organizada, todos os instrumentais, tudo aquilo, todos os materiais também que nós vamos usar, vai dificultar na transferência desses instrumentais e desses materiais. Área de zona de trabalho. Isso aqui também é muito importante. Para a execução correta e eficiente de uma tarefa a 4 mãos, a área de trabalho ela é dividida em 4 zonas. Primeira zona, a área do dentista, também chamada de operacional. Se tivesse uma visualização daquele consultório, facilitaria a nossa visualização da área do dentista. A área do dentista é aquela área onde ele vai estar estaticamente operando, ou seja, trabalhando na boca do paciente. A área estática é aquela área que não muda, vai ser sempre aquela, sempre estática, sempre aquela área de circular ali os profissionais. Temos também a terceira área, a área do auxiliar ou do ASB. Na apostila de vocês vai aparecer muito ACD, mas eu fiz questão de mudar para ASB, que segundo a nossa legislação agora é ASB, é auxiliar de saúde bucal. E a quarta área é a área de transferência, que fica à frente do paciente
entre o dentista e o auxiliar. Ou seja, é aquela área de trabalho do dentista e do auxiliar. Da padronização. Assim, é importante racionalizar e simplificar o trabalho, reduzindo tempo e custo, para aumentar a produtividade e os rendimentos. Quando nós padronizamos, nós facilitamos além de facilitar a nossa vida, vai aumentar também a nossa produtividade e também os nossos rendimentos, nossos recebimentos. É claro que nós vamos receber muito mais. A padronização é essencial para o sucesso da odontologia a quatro mãos. A maioria dos procedimentos em odontologia, se não todos, podem ser padronizados facilmente, desde que sejam bem elaborados. Os materiais centrais preparados devem ser padronizados para cada tarefa. É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. A bandeja precisa ser pré-preparada. Os instrumentais, os materiais precisam ser preparados. Devem seguir uma ordem, devem seguir um padrão para que cada tarefa seja facilitada. Existem várias maneiras para a colocação dos instrumentos em uma bandeja, porém uma só deve ser escolhida e assim mantida. Nós precisamos de criar uma rotina de trabalho para facilitar a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Quando você tem um padrão, quando você tem uma bandeja organizada, você não precisa, a linguagem entre o profissional e o ASB se torna facilitada, porque não precisa ser falado. Você já tem um padrão, você já tem uma organização de instrumento ali que vai facilitar a sua vida. Também é necessária a padronização da sequência do uso de instrumento. O que nós vamos usar primeiro? O que vai ser usado por último? O que vai ser entre um e o outro? Que tipo de procedimento que nós estamos fazendo? Que tipo de instrumental que eu vou usar? Precisa ter essa padronização e essa sequência. Sem essa sequência, você acaba perdendo tempo em escolher o material, em procurar o material. Como é ruim quando a gente leva 20, 30 segundos procurando um instrumento que está ali na sua frente, mas como você não seguiu uma padronização, uma sequência, você não encontra. Todo instrumento deve ser usado por ordem, até completar a sua tarefa para então ser substituído. Isso também é importante. Essa ordem aí também ela é importante, ela é indispensável no consultório. Transferência de instrumentos. Qual que é o objetivo? O objetivo da transferência de instrumento é reduzir os movimentos do cirurgião-dentista, permitindo-lhe manter os olhos sempre focados no campo operatório. Economizar tempo, uma vez que os instrumentos são entregues de forma suave e imediata. Para que isto ocorra, é importante que os instrumentos na bandeja sejam pré-preparados de acordo com a sequência e solicitação do cirurgião-dentista. Olha, reduzir os movimentos é importantíssimo. Quanto mais você reduz os movimentos, quanto mais o dentista tem que sair do lugar, mais o serviço vai render, mais ele vai ter mais tempo focado no campo operatório, ou seja, ele vai ter mais tempo visualizando aquele procedimento que está sendo feito. E você vai economizar tempo,
E uma vez que os instrumentos são entregues de forma também suave e imediata. Não precisa ficar pegando, ir lá no equipo e pegar os instrumentos. Os instrumentos vão ser de maneira, de forma suave, vão ser entregues nas mãos do dentista. Terceiro, caso haja inversão na ordem, o cirurgião dentista deve comunicar ao ASB com antecedência. Por exemplo, se nós vamos fazer uma cirurgia e tem algo de diferente que eu visualizei na radiografia, que eu preciso um outro tipo de instrumental, eu preciso de mudar essa bandeja, eu preciso de avisar, olha, hoje você precisa de colocar um fórceps 18, por exemplo, ou um 150. Essa comunicação ela precisa de acontecer antes e não deixar para que na hora da cirurgia, quando você está ali focado no campo operatório, que você faça. Não, isso já precisa estar ali naquela ocorrência, naquele procedimento, naquela bandeja, naquele equipo. A transferência de instrumento deve ser feita junto à boca do paciente, sem que o cirurgião dentista afaste suas mãos do campo operatório. É o que nós acabamos de dizer. Quanto mais eu estiver próximo do campo operatório, focar no campo operatório, além de estar cuidando de tudo que está acontecendo no transcorrer da cirurgia, vai render também muito mais. O ASB deve utilizar somente a mão esquerda durante a transferência. Sua mão direita fica livre para executar outras tarefas, como usar a seringa de ar para limpar o espelho ou fazer o afastamento dos tecidos moles. Olha, isso aqui, quando o profissional ASB aprende a trabalhar corretamente, a gente dá gosto de se fazer, dá gosto de ter um profissional do teu lado que não precisa nem de você falar. Quando você percebe, ele já fez a sua parte, ele já executou a sua tarefa. E isso facilita, isso viabiliza, isso ganhamos tempo, ganhamos qualidade no atendimento e, além do mais, encurtamos o tempo, por exemplo, operatório. O paciente vai ficar muito menos tempo ali. Isso é essencial. Então, você que vai ser uma ASB, precisa estar focado. Deve utilizar somente a mão esquerda durante a transferência. Saber usar as suas mãos. A mão direita fica ali livre para executar outras tarefas. Às vezes, quando a atendente ou o ASB ou quem está te ajudando não consegue fazer esse trabalho, tudo dificulta. A boca enche de sangue, o material passa da hora. Então, como eu costumo falar, o profissional que não está preparado para essa manobra acaba sendo uma tragédia dentro do consultório. Para maior compensação, a mão esquerda do ASB é dividida em duas partes, de acordo com a função dos dedos durante a tarefa. Parte da entrega composta pelos dedos polegar, indicador e médio. Parte da tomada dos instrumentos constituída pelos dedos anular e mínimo. Isso aqui, quando a gente diz assim, ó, a mão esquerda do ASB é dividida em duas partes, parece até assustar um pouco. De acordo com a função dos dedos durante a tarefa, parece até assustar um pouco, mas isso é automático. Quando você aprende essas regras, tudo é automatizado. Você faz até mesmo sem perceber. Tempo, ação e movimento. Algo importante.
Os princípios de tempo, ação e movimento nos darão uma noção de racionalização do trabalho, o que é muito importante dentro da ergonomia. A análise desses tópicos proporcionará do conceito do trabalho. Vejamos. Tempo é a quantidade de segundos, minutos ou horas que levaremos para fazer o trabalho. Olha que é um pouco diferente do tempo profissional, ou do movimento, ou da ação. O tempo é o quê? O tempo é a quantidade de segundos, minutos, hora que levamos para fazer o trabalho. Ou seja, é o tempo que nós gastamos com o procedimento na boca do paciente. Já a ação são os atos que o cirurgião dentista executa durante o atendimento ao cliente. Essa é a ação. Já o movimento é o esforço físico que fazemos em todo o corpo ou parte do corpo para realizar o trabalho. Tá vendo que não tem nada a ver? O movimento já é voltado pro profissional. Então o movimento é o esforço físico que nós fazemos. É parte do corpo para realizar o trabalho. Agora vejamos o tempo profissional. É o tempo dedicado pelo cirurgião dentista no exercício da profissão. Pode ocorrer no consultório, quando ele está fazendo um curso de especialização ou quando vai ao laboratório de prótese. Tá vendo como é diferente esse tempo? O tempo profissional é todo aquilo que eu gasto. Eu tenho, por exemplo, vou fazer 11 anos de consultório. Qual que é o meu tempo profissional? 11 anos. O tempo profissional é tudo aquele tempo que eu gasto durante o dia no consultório. Por exemplo, tempo operatório. Tempo operatório é o tempo que o cirurgião dentista dedica ao tratamento do paciente no consultório. Não se refere só à operação, não, mas só o procedimento, não. Mas é o tempo que o cirurgião dentista dedica o tratamento do paciente no consultório. Então, o tempo operatório é aquele tempo que o dentista está. Esse é o tempo operatório. E o tempo é o tempo produtivo em termos de remuneração. No tempo operatório, quanto maior a produção, maior a remuneração. Quanto mais eu gasto tempo com o paciente, mais din-din vai entrar para mim, né? Quanto mais eu gasto tempo com o paciente, mais dinheiro eu vou ganhar. O Exuberry dizer o seguinte: o que fez a diferença com a minha Rosa foi o tempo que eu gastei com ela. Então, quanto mais eu gasto tempo, mas o negócio é mais importante. Maior é a remuneração. O tempo operatório é dividido em tempo de espera, ações diretas e ações indiretas. Tempo de espera é o tempo que o CD, ou seja, o cirurgião dentista, tem que interromper o tratamento à espera de alguma coisa, como, por exemplo, quando espera o cliente, ou seja, o paciente cuspir, espera a troca de uma broca ou espera o efeito da anestesia. Esse é um tempo importante que deve ser diminuído no máximo e, se possível, eliminado. Lembra do sugador potente que impede que o paciente tenha que levantar para ir lá na cuspideira e cuspir, e criar aquele pânico todo? No meu consultório eu costumo
na medida do possível. É claro que o paciente tem sempre essa liberdade, precisa ter essa liberdade para fazer aquilo que é necessário, que ele acha necessário. Mas tudo é questão de ser conversado, ser entendido. E no meu consultório o paciente quase não levanta. Meu sugador é potente e eu ainda tenho a bomba vácuo para maior eficiência ainda. Mas quando você tem um sugador potente, uma sucção boa, o paciente não precisa ficar levantando para cuspir, ele não vai ter essa necessidade. Então, e ele vai ter também muito mais confiança. Esse tempo precisa ser diminuído, esse tempo de espera precisa ser diminuído. Tem alguns pacientes que é claustrofóbico, tem uns pacientes que é ansioso, tem uns pacientes que é cheio de enxaqueca e muitas outras coisas. Então, a gente precisa aprender a lidar com esse paciente e reduzir esse tempo. Por exemplo, o tempo do anestésico. Eu não posso parar no atendimento por conta, esperando o efeito do anestésico. Então eu preciso fazer o anestésico no local certo, na hora certa, da melhor maneira possível, da maneira correta, para que quando eu faça essa anestesia, na medida que eu acabei de fazer a anestesia, acabei de organizar ali o campo operatório, a anestesia já potencializou. Eu já reduzi esse tempo. Daí vai ser possível de diminuir ou talvez até eliminar essa espera. Ações diretas. São as ações que exigem intervenções do cirurgião dentista na boca do paciente e que requer algum conhecimento universitário especializado. Ações diretas. Lembra que nós já tratamos sobre isso aqui. Vocês já são experientes. Mas veja bem, são as que exigem intervenção do CD na boca do paciente e que requerem algum conhecimento especializado. Ou seja, quem é que pode mexer na boca do paciente? O cirurgião dentista. É reservado a ele. São parte do tempo operatório, ou seja, o tempo importante para o CD, consideradas fundamentais na geração de trabalho final. Ações indiretas. São os trabalhos feitos fora ou dentro da boca do paciente e que não requer formação universitária por parte de quem executa, ou seja, essa ação indireta pode ser delegada, pode ser feita pelo ASB. Agora, já ações diretas exigem um conhecimento universitário especializado. Então, é uma ação voltada para quem? Para o cirurgião dentista. Já a ação indireta são os trabalhos feitos fora ou dentro da boca do paciente e que não requer formação universitária por parte de quem a executa. Mas veja bem, lá na frente nós vamos ver uma coisa muito importante. Estas ações são preparatórias, pois podem anteceder uma ação direta ou complementá-la. Então, é uma ação preparatória que pode anteceder a uma ação direta, ou seja, a ação do dentista, que pode anteceder. É uma preparação antes que o dentista entre no seu campo operatório. Por exemplo, colocar algodão na boca do paciente, trocar brocas, preparar amálgama, usar seringa tríplice e sucção são exemplos de ações indiretas que podem ser realizadas pelo ASB desde que determinada para isso, ou seja, delegada pelo cirurgião dentista, sendo, portanto, ações delegáveis ou transferíveis. Isso é importante. É isso que eu estava dizendo. Algo importante. Precisa ser uma ação delegada, precisa ser uma ação transferíveis ou
Aconteça antes da ação direta. Com certeza, quanto menos ações indiretas o cirurgião dentista executa, maior tempo sobrará para a realização das ações diretas. Agora vamos lá, movimentos. Os movimentos de trabalho também se classificam de acordo com o esforço que se exige do corpo humano. Dessa forma, para um melhor rendimento do trabalho, os movimentos do CD devem estar restritos aos movimentos de dedos, punhos e antebraço. Não pode o cirurgião dentista ter que levantar, ter que espichar muito os braços. Veja bem, estão restritos, esses movimentos precisam estar restritos aos movimentos de dedo, punho e no máximo o antebraço. Nem o braço, nem precisa levantar o braço, nem precisa levantar da cadeira. Esses movimentos de trabalho, eles são importantíssimos e exigem um esforço do corpo humano. Agora, esses movimentos deve ser bem restrito. Equipamento. O equipamento como elemento de trabalho. Veja bem, o equipamento odontológico pode ser classificado de acordo com a pessoa que o utiliza. Assim, tem-se elemento do paciente, cadeira odontológica, por exemplo, elemento do dentista, mocho, equipo, onde estão as pontas e tudo que é utilizado para o tratamento clínico. E elemento do ASB. Quais são os elementos do ASB? Unidade de sucção, inclusive a cuspideira, mocho, todos os armários, oxa, que beleza, hein? Todos os armários, a mesa auxiliar onde estão os materiais e instrumentais necessários para que ele o auxilie, o cirurgião dentista. Posição de trabalho do cirurgião dentista. No slide passado nós vimos uma posição de trabalho, os elementos do paciente, do cirurgião dentista, do ASB. Agora nós vamos ver a posição de trabalho do cirurgião dentista. A primeira posição de trabalho adotada pelo cirurgião dentista foi em pé. Imagina, eu até hoje ainda trabalho em pé quando se trata de cirurgia. Agora eu comecei a aprender a trabalhar sentado, que é muito mais tranquilo. Mas no início eu amava trabalhar em pé, ao lado da cadeira de atendimento clínico com o paciente sentado. Agora você imagina, você trabalhar uma tarde toda, um dia todo em pé, era muito difícil. Com o aparecimento do mocho, o cirurgião dentista passou a trabalhar sentado, mas ainda em condições bem desconfortáveis. Esta posição era bastante desconfortável e prejudicava o cirurgião dentista. Por quê? Você imagina, o dentista passou a trabalhar sentado, mas ainda em condições bem desconfortáveis. Por quê? Porque sentado, mas não tinha aquelas cadeiras modernas que facilitava, que inclinava, que reclinava, que subia, que descia. E também a cadeira, o encosto da cabeça não era rígido. Então, com o tempo, o equipamento vai modificando, o equipamento vai sofisticando, a tecnologia vai aprimorando e atendendo às necessidades tanto do cirurgião dentista como do paciente. Veja bem, com o aparecimento do mocho, o cirurgião dentista passou a trabalhar sentado. Olha, começou a melhorar.
mas ainda em condição bem desconfortável. Com o advento das cadeiras que permitem colocar o ambiente deitado, do equipo móvel, do mocho com rodízio, das técnicas de sucção, foi possível mudar as posições de trabalho. Hoje o cirurgião dentista trabalha sentado. Esta posição, quando correta, reduz a fadiga, aumenta o equilíbrio, melhora a estabilidade e deixa livre os pés para permitir o controle dos pedais. Que beleza, hein?